Bom dia, pessoal. Só um instante, por favor. O pessoal tentando entrar aqui, só um instante, aí a gente vai começar, tá?
Ah, acho que ninguém entra mais, né? Entrou, ó. É a Rafaela e é o Charles. Gente, por favor, baixem, estejam disponíveis na mão de vocês, se for o caso, o material da aula de semana passada, o slide. Vou ver se eu baixo ele aqui. Vou ver se eu acho ele aqui. Ué, não postei aulas suas, não, né? Semana passada. Estou vendo aqui. Vamos postar ela aqui agora. Na verdade, eu acho que eu até postei. Espera aí que tá aqui agora. Prontinho. Ok. Na semana retrasada, bom dia a todos, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Fiquei sabendo que está todo mundo animado para a prova da semana que vem. E isso é muito bom. Isso é muito bom, né? Isso é muito bom. Parabéns para vocês. E animado, né, o Charles, para a prova, né? Semana que vem, que é o principal, né? Ótimo. Semana passada, ou retrasada, eu coloquei esse slide aqui para vocês. Vocês poderiam ter ele em mãos, tá? É esse aqui. Direitos políticos e partidos políticos.
tá? Nós vamos trabalhar com ele. Bom, então, se vocês tiverem possibilidade de baixar ou tiver com ele, pode ficar, tá? É, gente, nós vamos encerrar o nosso assunto hoje, que é o assunto relativo aos partidos políticos, né? Nós vamos conceituar os partidos políticos, vamos falar sobre partidos políticos, né? E para finalizarmos. E depois que nós finalizarmos, nós vamos estar aqui online para tentar resolver, tirar algumas dúvidas, se porventura tiverem, de alguns alunos no online a respeito do trabalho. Né? Então, nós postamos o trabalho para vocês. Alguns de vocês já fizeram esses trabalhos, tá correto, corretíssimo, tá? Fizeram até de maneira bem prolixa, né? Então, de parabéns. É, fizeram um trabalho com muitas folhas, copiaram muitas folhas. Não há necessidade, não. Não há necessidade, não haveria necessidade, não. Eu estou muito mais querendo os conceitos daquilo que nós trabalhamos, né? Tais como os direitos políticos, o que é, para que serve, quais os tipos, né? Elegibilidade, é, elegibilidade, inegibilidade, nacionalidade, são os artigos, são aquilo que vai cair na nossa prova, né? Como nós combinamos com vocês. Estou aqui com a Constituição Federal aqui, gostaria de lembrá-los a vocês, né? A prova nossa, ela se baseará no artigo 12, no artigo 13, 14, 15, 16 e 17. Quer dizer, dá uma página e meia, né, gente? Uma página e meia para vocês fazerem a leitura. Então, eu espero muito mesmo que vocês façam. Olha, fazendo o trabalho, vocês fazendo o trabalho, né? E fazendo a leitura do código na mão de vocês, do código, não, da disciplina nossa na Constituição Federal, tranquilamente que vocês darão conta de fazer a prova e sairão muito bem, muito bem. Mas preciso de um pouquinho da contribuição de todos vocês, né? Nós já trabalhamos juntos, eu não tenho que clamar de vocês, não, porque vocês são bem, vocês gostam de trabalhar, né? Vocês gostam são bons participantes, está aí participando das nossas aulas, está participando sempre das atividades nossas, dos outros professores também, né? Então, isso é motivo de alegria para a gente. E eu espero que continuem assim, né? Eu espero que continuem desse jeito aí no trabalho de vocês. E aí, algumas pessoas tentando entrar, se não entrar, eu vou ter que tirar o compartilhamento de tela aqui. Se não conseguirem entrar, tenta de novo, por favor, tá ok? Então, eu espero sim que vocês continuem desse jeito. Vocês estão de parabéns e continuem, ok? Deixa eu ver aqui. E façam um trabalho, né, gente? Estou incentivando vocês a fazer o trabalho. O trabalho vale 30 pontos. Já garante logo aí uma boa nota nossa, para que vocês aí tenham um bom final de ano, né? A maioria de todos nós aqui já estamos vacinados, pelo menos na primeira dose, né? É, pelo menos na primeira dose, né? E aí, então, no final do ano a gente já vai estar mais tranquilo. E poderá comemorar nossas festas, né? Com mais tranquilidade, se for o caso, final de ano. Bom dia, Jaqueline. Suzane, vocês poderão fazer este trabalho
como nós combinamos aí com o colegiado, este trabalho, fugindo assim da regra da faculdade, esse trabalho pode ser digitado, porque teve muitas pessoas que entraram semana passada, né, por causa de fiéis, ProUni, essas coisas assim. Outras pessoas vieram transferidos, né, de outras instituições, que prometeram aulas presenciais e que, na prática, deixa quieto, né? Então, muitos vieram transferidos e aí teve que adequar a realidade. Mas, pode fazer, tá bom? Então, façam um trabalho. De cada pergunta daquele trabalho ali, a gente elabora a prova, né? Então, por exemplo, a, a prova nossa, nós vamos elaborar uma questão de cada trabalho daquele. De cada pergunta daquela, a gente elabora uma questão. E aí o sistema, ele randomiza e escolhe lá, acho que vai ser 10 questões, né? Se eu não me engano, vai ser 10 questões, e aí ele escolhe e ele elabora a prova. E aí eu não sei quais são as questões que irão cair na prova de vocês, né? Mas a prova nossa vai ter por volta de 10, 12 questões, são, são todas objetivas, marcar X, ok? Todas objetivas, marcar X, e com uma única alternativa, tal qual nós fizemos o semestre passado. Eu acho que não vai ter problema, não tem dificuldade nenhuma, tá bom? E estejam com aquele livro aberto, do José Jair Gomes, o trabalho nosso foi todo retirado dali, estejam com a Constituição aberta também no dia da prova, e semana que vem estaremos aqui online, e para que vocês possam fazer a prova de maneira tranquila, tá bom? Tem uma semana para fazer a prova, e o cuidado é, abriu a prova, faça, né? Porque vocês têm 3 horas para fazer a prova. Mais ou menos 3 horas, né? Se eu não me engano. Não pode abrir e voltar depois para dar uma sentida aqui aí a prova e depois voltar, né? Gente, esse slide aqui, se vocês, eu vou compartilhando a tela com vocês, nós vamos falar sobre partidos políticos. Partidos políticos não vai dar para nós discutirmos ele todo hoje, nós vamos falar dos conceitos dele, as características principais do partido político, as funções dos partidos políticos, né? Que é o que nos interessa para a prova. E depois nós vamos, na outra aula, terminar e finalizar o assunto para a gente fazer uma discussão a respeito da atuação dos partidos políticos aqui no Brasil, do pluripartidarismo, né? Já visto que nós somos um sistema pluripartidário, e nós temos que falar dos sistemas eleitorais. E sistemas eleitorais no Brasil é majoritário, proporcional, e tem a atuação dos partidos políticos, né? Então, aí nós vamos falar sobre a origem dos partidos políticos aqui no Brasil, no exterior, como eles têm se apresentado e etc, né? Tem gente tentando aqui entrar, eu vou depois compartilhar a tela com vocês. É o Anderson. Acho que agora ele conseguiu. Conseguiu, né, o Anderson? Tá aí, beleza. Porque a gente compartilha a tela, não dá. Não vê e trava também o sistema aqui para a gente. E aí, muitas vezes. Então, vamos falar sobre os partidos políticos, né? Dia. Vamos lá para nós terminarmos aqui a respeito da nossa aula, né? Bom, a primeira coisa que nos nossos dias que surgem, né, a respeito dos partidos políticos gente, para que esse tanto de coisa, né, de partidos políticos, 35, 33 partidos políticos, né? Para que eu quero saber disso? Os partidos políticos não
estão aí e, na prática, eles não me representam. Eu, pelo menos, nós, muitas vezes, nos sentimos assim, né? Além do mais, o Brasil vive um momento político, assim, muito complicado, principalmente de 2013. Complicado ou intenso, né? Quando a sociedade, nós, cidadãos, começamos a gritar aí, começamos a exigir, né, punições, principalmente para as pessoas que trabalham aí no serviço público, estão envolvidas nas atividades públicas, e têm envolvidos aí com corrupções de todos os tipos, né? E aí nós tivemos algumas operações em combate à corrupção, que era o mensalão, nós tivemos o mensalão, o mensalinho, né? Que aconteceu lá por volta de 2011, 2010. Depois nós tivemos aí a deflagração da principal operação, aí de combate à corrupção, que foi, bom dia, Matheus, que foi a Operação Lava Jato, e desencadeou aí um processo de depuração política, vamos dizer assim, com vários de nossos políticos e funcionários do governo, ou que estavam envolvidos no governo. E essas operações, principalmente a Operação Lava Jato, ela foi em cheio aos três principais partidos políticos aqui no Brasil. Então, nós temos aí vivido um momento intenso e um momento de uma panela de pressão fervendo nas nossas atividades políticas, mais ou menos desde 2013. Nessa brincadeira toda aí, nós tivemos aí um ex-presidente preso justamente, e na minha cabeça solto injustamente, né, por outras situações que ele foi solto. Ele foi solto não pelos crimes que ele não cometeu, né, que ele cometeu os crimes dele, mas por erro processual. Nós tivemos um impeachment de uma presidente, né? Nós tivemos prisões de governadores, nós tivemos impeachments de governadores, como foi o caso do Witzel no Rio de Janeiro. Nós tivemos aí muitos deputados aí que realmente foram presos para a cadeia e foram presos, e todos eles ligados aos partidos políticos, né? Quanto aos partidos políticos, os três principais partidos políticos nossos estavam envolvidos nessas corrupções todas, dentre eles o PT, na época, né? Que eram os três maiores na época, né? Que eram o PT, que era o PMDB e o PSDB, esses três partidos revezando no poder, e o DEM também, né? Que sempre fazia aliança com o PSDB. Mas esses três partidos, principalmente, tiveram muitos envolvidos aí, envolvidos com essas maracutaias todas, né? Bom dia, Josué. Envolvidos com essas maracutaias. E o povo, eu, vocês, né, isso causou-nos uma revolta muito grande, e, teve muitos movimentos sociais que foram abertos, tais como o Movimento Brasil Livre, pedindo aí, pedindo aí punição para os corruptos, e pedindo, exigindo uma reforma política. Muitos foram para as ruas, né? Muitos foram para as ruas aí para protestar, principalmente porque os partidos políticos não tinham uma pauta específica nas suas demandas, nas suas
uma pauta específica, um projeto de governo para o bem da sociedade como um todo. A maioria dos partidos políticos tem uma pauta, né, de poder, ou seja, de conquistar o poder. Até mesmo quem perdeu o poder, que foi o PT o PT e o PMDB, principalmente o PT está falando em participar da eleição agora, e o José Dirceu, que é um dos membros do PT, falou que não quer ganhar a eleição, quer tomar o poder. Vejam só, a arrogância é muito grande ainda. Então, ainda falta, quanto aos partidos políticos, tem essa falta uma falta de pauta de políticas públicas voltadas especificamente para o bem público. Nós temos, sim, uma pauta para o poder, que é diferente, as pessoas chegarem lá ao poder, né? Outra coisa também, no que diz respeito aí aos partidos políticos, é o direcionamento das demandas sociais, né? Direcionamento dessas demandas sociais que foram muito ruins nos últimos anos, e principalmente nas demandas sociais, né? Então, em 2014, 2015 e ali em 2016, né, houve uma onda de protestos no Brasil todo, muitos panelaços, né, muitos protestos, muitas carreatas, que aqui em Anápolis, em outros lugares, Goiânia, exigindo mudanças, né? Exigindo uma mudança no próprio direito eleitoral, uma reforma política. Então, a reforma política aconteceu, houve algumas mudanças muito tímidas mesmo. É, Houve a reforma da Previdência, houve a reforma trabalhista, e a reforma trabalhista tem muitos doutrinadores, tem muitos críticos a essa reforma trabalhista, é, é, mas para alguns acabou sendo um tiro no próprio pé do trabalhador, porque o trabalhador não se engajou, perdeu muitos direitos trabalhistas, em 2016, né, se eu não me engano, a reforma, e os partidos políticos aí, eles se organizaram e acabaram não representando o povo, o que aí gerou mais demandas sociais a respeito disso, né? Então, o povo sai na rua, exige aí o fim da corrupção, nós temos o impeachment da presidente, e nesses movimentos chegaram, na minha visão, no meu posicionamento, ao absurdo de clamar, de pedirmos aí a volta da intervenção militar no país, né? Uma intervenção militar no país. E isso é um problema sério, porque a intervenção militar é sinônimo de perda de liberdade. Tá? Agora, isso se deve principalmente, na minha opinião, a respeito dos partidos políticos, né? Porque nenhum dos partidos políticos se transformaram, na verdade, em um centro articulador que viesse agregar todas todas as demandas, todas as necessidades do povo. Porque um partido político ele tem a finalidade de ser uma ponte, um elo de ligação, né? Um elo de ligação entre a própria sociedade civil e a sociedade e o Estado, que representa uma sociedade política. Mas o Estado não conseguiu fazer isso, né? Não conseguiu. E, então nós temos muito mais problemas relacionados com a estrutura dos partidos políticos, né? Ah, a ponto de nós estarmos aí perguntando, para que serve um partido político? Né? Será que o partido político é importante? Lógico que é importante. Tanto é que
a ideia do partido político já vem expresso na nossa própria Constituição, né, de 88, lá no artigo 1º, que fala o seguinte, que que nós somos uma república democrática, um Estado democrático de direito, né, e no seu parágrafo único fala o seguinte, que todo o poder emana do povo, que o exerce este poder por meio de seus representantes eleitos, ou diretamente eleitos ou diretamente, dentro dos termos da Constituição. Né? Bom dia, Débora, bom dia, Ilza. Por meio da Constituição. Então, dentro do ponto de vista jurídico, né, a nossa Constituição, ela determina, melhor dizendo, né, que o Brasil seja uma democracia representativa e que cabendo ao povo exercer a sua própria soberania, escolhendo os seus próprios representantes. E, em alguns casos, em algumas formas de eleição, para o executivo principalmente, decidir de forma direta sobre os rumos da própria, do próprio país, né? E também, dependendo em algumas situações, formular e até executar, ser copartícipe nas políticas públicas, em vários sentidos, né? Então, nós temos um processo, um sistema eleitoral, e nesse sistema eleitoral, qualquer pessoa que queira contribuir pode participar de maneira ativa e de maneira passiva deste processo todo. De maneira ativa, se ele quiser participar, decidindo e representando o povo de uma maneira geral, a primeira coisa que ele tem que fazer, obrigatoriamente, é se filiar a um partido político que deve estar registrado no Tribunal Superior Eleitoral, né? E aí, os partidos políticos, e nesse sentido, os partidos políticos por esse motivo, por esse motivo, o partido político é tão importante, tão significativo dentro do contexto brasileiro, né? Então, é fundamental isso, né? Bom, nós precisamos conceituar, né? Nós precisamos conceituar aí os partidos políticos para que nós possamos compreender a importância dentro deste processo político no nosso país, não somente no nosso país. Então, nós tivemos muitos cientistas políticos, dentre eles Edmund Burke, né? Naquele livro que nós estudamos no semestre passado com vocês, Ciência Política, se eu não me engano, né? No capítulo 3 daquele livro de Reinaldo Dias, fala de Edmund Burke, fala de Max Weber, né? Pessoas aí que se debruçaram no estudo dos partidos políticos. Edmund Burke, em 1770, ele foi o precursor do estudo dos partidos políticos, né? E ele começa a analisar e estudar os partidos políticos nesta época como uma espécie de grupo de pessoas, né, de corpo de pessoas unidas para promover um determinado interesse nacional, né? No século XIX, na França, nós tivemos um outro doutrinador e cientista político também muito preocupado com o estudo dos partidos políticos, que foi Benjamin Constant, né? Benjamin Constant, nome de ruas, inclusive aqui na cidade de Anápolis, em outros locais no mundo todo. Benjamin Constant, ele era um dos cientistas políticos que afirmavam que os partidos políticos eram um grupo de pessoas que tinham uma doutrina política, que tinham uma ideologia básica, né? Por que ele fala isso? Porque no século XVIII,
com o iluminismo, começa a surgir muitas ideologias políticas, que nós vamos falar dessas ideologias políticas na próxima aula nossa, né? Mas aí começa a surgir ideologias políticas liberais, o liberalismo, né? O liberalismo político e econômico, surge também o comunismo e o socialismo, então são ideologias, e essas ideologias passam a incorporar aí e ser bandeira dos partidos políticos, tá? Então, Benjamin Constant trabalha a ideia de partido político como um grupo de pessoas que professam uma mesma ideologia política. E, como nós falamos, Max Weber, Hans Kelsen, que é o cara aí do na teoria pura do direito, né? Pierre de Bourdieu, Pierre de Bourdieu, Bourdieu, né? É outro teórico também francês e é contemporâneo nosso. Cheguei até a assistir uma palestra dele aqui no Brasil. Aqui no Brasil, ele é um francês. Bom dia, Maria Antônia. E aí ele veio, também se dedicou ao estudo, né? Ao estudo aí dos partidos políticos. E todos eles vão, em determinados sentidos, falar que os partidos políticos é um grupo de pessoas, né? É um grupo de pessoas da sociedade que tem os mesmos ideais políticos semelhantes, tá? Esse grupo de pessoas é organizado para trabalhar e participar da vida política com o objetivo, específico de conquistar o poder. E esta ideia de conquistar o poder foi retomada por Max Weber, né, e passou e ganhou força e ganhou sentido dentro da nossa conjuntura política. Okay? Então, muitas vezes a gente pensa aí que partidos políticos existem especificamente para captar os anseios da sociedade, captar os anseios da sociedade e fazer o bem público. Não é, gente, não é. É ilusão nós pensarmos assim. Na verdade, ele tem essas finalidades, mas a principal finalidade de um partido político é conquistar o poder. Não se iludam com isso, né? Não se iludam de espécie nenhuma com respeito a esta questão. Então, os partidos políticos são, sim, muito importantes, né, no nosso sistema político eleitoral, extremamente importante e necessário. Teoricamente, os partidos políticos, eles têm como funções representar. Eu digo teoricamente que muitas vezes a atuação desses partidos é tão pífia que nos leva a pensar de maneira negativa sobre os partidos políticos. E não deveria ser assim, né? Eu penso países que têm outras tradições mais democráticas que o Brasil, como Estados Unidos e Inglaterra, as pessoas têm orgulho de levantar uma bandeira do partido político, de fazerem parte de um partido político. Quem é conservador nos Estados Unidos é conservador para o resto da vida. Quem é liberal para o resto da vida. Então, são convicções, tem muitas convicções ideológicas. Oxalá que nós fôssemos aqui no Brasil desse jeito. Isso não se dá dessa maneira, pois nossos brasileiros, muitos de nossos políticos, troca de partido igual troca de roupa, né? Não tem essa convicção. Então, por isso que a gente fala assim, por isso que a gente fala assim, de uma certa maneira, de forma pejorativa. Mas, então, teoricamente, os partidos políticos deveriam representar a população, são instrumentos de articulação, é, é, estabelecendo pautas dentro da sociedade e dos governantes, né? Traduzem uma preferência da população em políticas públicas e também poderiam canalizar a vontade do povo, né? Canalizando a vontade do povo. Como eu disse, ser um
um elo de ligação entre a vontade do povo e a sociedade política. Isso, pelo menos na prática, né? Não sei até onde isso vai, na verdade, não é mesmo? Bom, os partidos políticos, né? Os partidos políticos, então, ela é uma organização, um grupo de pessoas que coloque isso na cabeça de vocês. Desde quando estudaram lá em Maquiavel e ciência política no primeiro período, em Maquiavel já nos alertava que o objetivo do político, né, é conquistar e manter o poder. E a melhor maneira de se fazer isso é por meio dos partidos políticos, né? Então, o partido político é uma organização muito bem organizada e fundamentada, tá? Que tem a intenção de disputar o poder na sociedade. Então, os partidos políticos têm essa intenção aí, né? É, os partidos políticos, eles agregam diversas forças políticas para alcançar esse intento. Outro ponto que a gente tem que levar em consideração, outro ponto que se leva em consideração aqui, é que os partidos políticos, eles se tornaram forças poderosíssimas dentro de um sistema democrático, principalmente no mundo ocidental. Aliás, num mundo em que tem a estrutura política, porque em alguns países, como a China, o partido político chinês, que é um partido único, ele detém praticamente a única força, né? Então, detém a única força. Ah, e aí, daí vocês observam o quanto a questão dos partidos políticos são imprescindíveis e que são muito fortes no mundo todo. Partido político, quando dentro do direito, uma boa maneira de você entender o direito, as ciências afins ao direito, e entender tudo aquilo que está relacionado ao direito, você estudar sobre esses assuntos e começar o seu estudo sempre a partir da etimologia da palavra. Eu já tenho feito isso com vocês e outros professores também fazem. Então, partido político, etimologicamente, significa partir, vem de um particípio da nossa língua portuguesa, né? Vem do particípio passado, né? Significa, é um verbo do particípio passado que significa partir, né? Ou seja, que tem um significado de divisão. E aí, quando a gente pensa desse jeito, tem-se a ideia de grupos separados. Então, trazendo isso em sentido mais lato, em um sentido mais geral, partido, ele significa, partido significa aí uma sociedade, né? Uma sociedade, João adentrando, significa aí uma sociedade, um grupo político, né? Que representa, que tem as mesmas ideias, que tem as mesmas ideias políticas e tem a mesma busca de um sentido político, né? Então, vejam, partido político é um grupo com os mesmos ideais, né? Com as mesmas os ideais, quer dizer, a ideia de ideologia e com a mesma vontade política. Max Weber definiu partido político como uma associação que visa um fim deliberado, né? Que visa um fim deliberado, objetivo, para a busca do poder. Tá? Então, nesse sentido, aí, os partidos políticos ele tem uma função
ele tem uma função pessoal mesmo, né? Pessoal, onde a pessoa se ingressa no partido político tentando, de uma maneira ou de outra, chegar e conquistar um poder. Este conceito que eu acabei de falar de partidos políticos está aqui colocado nesse slide para vocês. Olha aí, esse slide. Né? Partidos políticos. Uma organização de pessoas reunida em torno de um mesmo programa político, né, com a finalidade de assumir o poder e de mantê-lo, ou ao menos de influenciar na gestão da coisa pública através de críticas e de oposição. Partido político, uma forma de agremiação de um grupo social que se propõe organizar, coordenar e instrumentar a vontade popular com o fim de assumir o poder para a realização de seu programa de governo, com o fim de assumir o poder para realizar seu programa de governo, ok? Então vejam bem aí como nós falamos. Esta ideia é uma ideia sociológica, é uma ideia que vem da área da área política, né, dos cientistas sociais, e todos eles concordam que o objetivo maior dos partidos políticos é, então, conquistar esse poder, tá bom? Função dos partidos políticos: organizar a vontade popular e exprimi-la na busca do poder, visando a aplicação do seu programa de governo. Então, no início eu falei que o partido político ele tem a função de ser, uma das finalidades é ser um elo de ligação, é ser uma ponte entre a sociedade civil e o Estado de uma maneira geral. Então, o que ele faz? Ele faz organizar a vontade do povo, né, Theo? Vamos colocar assim, entre aspas, organizar a vontade do povo para que o povo possa conquistar esse poder e aplicar aí um projeto de governo específico. E aí é complicado, porque eu estou colocando aqui entre aspas para vocês, né? Porque eu estou para ver mesmo ainda um projeto de governo para o bem social, para o bem da população, né? Esses partidos políticos que chegaram ao poder, principalmente aí, aqui no Brasil, principalmente depois da nossa, da nossa Constituição de 88, foi assim uma tristeza, foi uma lástima, né? Fernando Henrique veio Tancredo Neves com muitas promessas, mas devido ao infortúnio da vida, ele ficou doente e veio a falecer, nem tomou posse. E José Sarney estava mais perdido que cego em tiroteio, estava tão perdido, que soltou o Brasil na banguela abaixo e o Brasil entrou num caos, caindo aí num processo inflacionário tremendo, altíssimo, né? E perdeu as estribeiras, Sarney. Depois nós tivemos Collor de Mello, e ele veio, Collor de Mello, literalmente, né, fez parte de um partido amigo chamado PRN, e Collor de Mello veio e literalmente, gente, literalmente ele tinha como Bíblia, vamos chamar assim, o livro de Maquiavel, o livro de Maquiavel na cabeceira da cama. Então, ele estudava Maquiavel e ele veio para conquistar o poder. E ele era uma pessoa, ele era o novo, né? Ele veio aí como o novo. Bom dia, Sabrina. Ele veio como novo, né? Naquela época,
fazia Cooper, ele fazia Cooper, corria, andava de avião, vinha aqui em Anápolis, né? Andava de avião, de Mirage, dava rasante aqui na nossa cidade, para cima e para baixo. É, enfim, né? Um jovem, acho que 40 anos, governador presidente do nosso Brasil, e aí, na hora que a gente viu, ele estava simplesmente interessado aí de exercer o poder, na mesma dimensão proposta de Maquiavel. Dançou, teve um impeachment, né? Depois nós tivemos aí um doutor, né? Um doutor, ah, o cara é doutor honoris causa, né? É doutor, e que cursou simplesmente um que cursou simplesmente um, não terminou nem o ensino médio e se tornou presidente do país. Veio com a lábia muito grande, que iria melhorar o país. Na verdade, ele saiu e criou aí criou uma situação, um grupo aí que deitava e rolava com poder. Depois veio um presidente, né, e essa presidente aí estava muito mais preocupada com a mandioca e em estocar vento, né? E aí deu no que deu. Então, olha só como é que nós estamos vivendo, né? Depois veio um outro, antes, lá no início da década de 90, ele não teve tempo de fazer uma coisa boa para o Brasil, a não ser controlar a inflação, né? Em 92, que foi Fernando Henrique Cardoso. E aí o povo vai chupando o dedo. Infelizmente, foi chupando o dedo nessa brincadeira toda. E continua chupando o dedo, né? Esse outro que está aqui agora, ele foi criado pelo. Eu digo o seguinte: que ele foi criado pelo PT, né? Por esses governos aí anteriores, e ele veio aqui e o projeto não é um povo, o projeto literalmente é para acabar com o PT e seus aliados políticos de esquerda. Este que é o processo. E o povo continua aí, e o povo continua chupando o dedo. Mas os partidos políticos, segundo rezam as cartilhas de praticamente todos eles, falam que veio para captar aí a vontade popular, né? E fazer com que o povo viva bem. Mas aí vocês chegam à conclusão de vocês, né? Também os partidos políticos têm como função assegurar a soberania popular, aquilo que nós estudamos nos direitos políticos, né? Então, soberania popular é o direito de votar e de ser votado. Então, os partidos políticos, eles oferecem um nome e garante e luta, tem como objetivo lutar para garantir essa soberania popular. Então, tem algumas finalidades específicas no enunciado dos partidos políticos do qual ele tem que trabalhar, tá? Ele tem que pautar a sua luta. Dentre elas, garantir a soberania popular, né? Principalmente a ideia garantir aí o acesso às pessoas à participação direta e ativa no processo eleitoral, que está relacionado com a soberania popular, garantir o regime democrático, então todos têm que garantir o regime democrático. Não pode ter nenhum partido político que vai falar assim, olha, está tudo errado, o processo eleitoral no Brasil está tudo errado e tem que acabar com esse. Eu vou resolver, este partido político vai resolver esse problema. Não pode, não pode, não deve, ok? Nenhum partido político aí, tá bom? Tem que garantir aí a questão do pluripartidarismo, tem que garantir a questão do pluripartidarismo, ou seja, nosso sistema político pluripartidário. Nós temos hoje, se eu não me engano, 33, 35 partidos políticos na ativa aqui no Brasil, registrado no TSE, e se houver necessidade de criação, se outro partido político for surgindo,
os partidos políticos que estão na ativa e que estão registrados no TSE, inclusive, têm que dar força e tem que trabalhar dentro dessa admissão pluripartidária. Também tem que garantir a autenticidade do sistema representativo. Tem que garantir a autenticidade do sistema representativo, que é esse sistema de livre escolha que nós temos aqui no Brasil hoje, né? Que é o sistema eleitoral nosso, que é do tipo majoritário e do tipo proporcional, que nós vamos estudar na próxima aula. E defender os direitos fundamentais da pessoa humana. Os direitos fundamentais da pessoa humana são praticamente os próprios direitos humanos que estão expressos no artigo 5º da nossa Constituição, principalmente, né? Principalmente. Então, ali no artigo 5º, nos seus vários incisos e parágrafos, está ali. É função dos partidos políticos defender e ter como bandeira, todos, sem exceção, aqui no Brasil, tem que defender essa ideia. Ok? E aonde que está a fundamentação jurídica para isso? A fundamentação jurídica para isso está aqui, justamente no artigo, está aqui no artigo 17, isso que nós estamos falando para vocês. Então, no artigo 17, está falando o seguinte, olha, na segunda parte do artigo 17, resguardados a soberania popular, os partidos políticos têm como função resguardar a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana, ok? Esse é fundamental, isso daí. Eles têm que garantir, todos, sem exceção. Então, todos os partidos políticos que você todos têm que trabalhar dentro disso daí, tá bom? Artigo 17, como é o que nós estamos trabalhando, na própria Lei 9.096, que é a Lei dos Partidos Políticos de 1995. Já no primeiro artigo já fala aí da função dos partidos políticos, né? Alguns princípios fundamentais ou características dos partidos políticos, tá? Na verdade, quando a gente presta atenção no enunciado jurídico que está expresso no artigo 17, a gente identifica de cara alguns princípios básicos que faz dos partidos políticos ser o que é, né? Quando eu analiso esses princípios, tá, constitucionais da própria organização partidária, eu estou falando das características principais dos partidos políticos. Então, os partidos políticos está escrito assim destes princípios no seu parágrafo 1º. É assegurado aos partidos políticos a autonomia para definir a sua estrutura interna, a sua organização e funcionamento, para adotar os critérios de escolha e os regimes de coligações eleitorais sem obrigatoriedade de vinculação entre candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária. Vejam bem, liberdade partidária. Então, esta é uma organização, o partido político é uma organização que tem uma liberdade muito ampla, tá? Tem uma liberdade de se organizar, de escolher os seus dirigentes, de montar a sua estrutura de funcionamento, de montar a sua diretoria própria, sem ingerência do Estado, sem ingerência de instituições, tá? Então, a autonomia muito grande dos partidos políticos. Podem levantar as suas próprias bandeiras,
podem ter os seus próprios objetivos, desde que respeitando aquilo que está escrito no artigo 17, né? Respeitando aí a democracia, respeitando o pluripartidarismo e etc. Então, podem colocar a sua estrutura de funcionamento, podem cobrar, inclusive, mensalidades, dinheiro, né, para você fazer parte dos partidos políticos. Então, é muito amplo. Podem participar de eleições, não precisam participar necessariamente de eleições, podem fazer coligações com outros partidos, tá? Então, podem criar o seu próprio estatuto. Então, a liberdade partidária é muito grande, tá? A liberdade partidária pode se organizar de tal maneira para criar outro partido, pode fundir com outro partido, pode ser incorporado para o outro partido, pode se unir com outro partido e modificar a sigla, né? Então, por exemplo, está um debate aí muito grande entre o PSL e o DEM, né? Os democratas e o Partido Social Liberal, que estão aí procurando se unir. Pode fazer isso. Provavelmente deve acontecer isso esse ano ainda entre esses dois partidos, porque as conversas estão muito adiantadas. Vai formar um grande partido político, inclusive, né? Vai formar um grande partido político aí. Então, esses dois partidos estão juntos, né? Um partido político pode aceitar ou não uma proposta de filiação, tá? Aceitar ou não uma proposta de filiação de uma pessoa. Então, se eu quiser fazer parte de um partido político, eu até posso, tá? Eu até posso fazer parte daquele partido político, mas eu tenho que passar, meu nome tem que passar aí para a diretoria, para os membros do partido político, que poderão me aceitar ou não, sendo um filiado partidário, né? Então, a autonomia é muito grande. Pode proibir? Não, não tem nada a ver isso daí, ok? Condicionamentos à liberdade partidária. E aqui nós temos uma característica aqui nós temos uma característica dos partidos políticos, que está falando no seu um artigo, primeiro parágrafo, tem que ter caráter nacional, ok? O que significa isso? Que os partidos políticos não podem ser regionais, ou não podem ser partidos de classes sociais, políticas, econômicas, né? Mas ele tem que ser um partido de caráter nacional, ou seja, os partidos eles devem ser criados na esfera nacional, ok? E em acordo com os preceitos de funcionamento parlamentar de acordo com a lei. Quer dizer, já houve época aqui no Brasil que nós tínhamos um partido paulista, ou que nós tínhamos um partido mineiro. Inclusive, esses partidos chegaram até a revezar-se no poder aqui no início da República Velha, né? E existiam alguns partidos que funcionavam, partido goiano, né? E assim por diante. Então, isso acabou, isso não pode. Todos os partidos políticos ele tem que buscar, teoricamente, como nós falamos no início, os interesses da população, de uma maneira geral. Tem que buscar os interesses da população, de todo o povo brasileiro. Então, por isso que ele tem que ter esse caráter nacional. Ele não pode defender os interesses de um grupo específico, né? Um grupo específico e um grupo, ou ser regionalista, ok? E lá no parágrafo 4º, gente, lá no parágrafo 4º, diz o seguinte:
é vetada a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar. Mais para frente tem outro slide aí que fala disso. Então, os partidos políticos não podem ser, por exemplo, uma organização militar, né? Uma organização, um grupo paramilitar que luta, por exemplo, para derrubar o poder e colocar uma outra pessoa no local. Então, o partido político aqui no Brasil tem a sua estrutura de funcionamento, pode criar, pode se fundir, pode ser incorporado por outros e assim por diante, não é mesmo? Ok? Mas ele tem que ter, primeiro, um caráter nacional. Segundo, ele não pode ser de espécie nenhuma um partido, ele não pode ser de espécie nenhuma um partido paramilitar, formado, ser um partido para tentar tomar o poder. Vocês viram que, no início da nossa fala, nós estávamos falando aí que tem gente que fala em tomada de poder? A ideia de partidos paramilitares, né? Partidos paramilitares são esses, de tomada de poder, de derrubar o poder, de dar golpe de Estado, né? Mais ou menos é esta a ideia de muitos partidos políticos. E aqui no Brasil isso é vetado, não pode. Outra coisa, outra coisa. Aqui nós já falamos, né? O partido político ele tem autonomia, tá? Ele tem autonomia partidária em todos os sentidos. Então ele pode, e aí nós falamos no partido, no artigo 1º, né? Então, ele pode escolher o nome do seu partido político, ele pode criar toda uma estrutura de organização deste partido político e estabelecer um estatuto para isso. E o governo não tem que meter colher de pau, não, ok? O governo não tem que meter a colher de pau, não pode opinar, não tem nada a ver com isso ali, tá bom? Não pode colocar hora de funcionamento. Se o partido político quiser funcionar de segunda a sexta, funciona. Se quiser funcionar nos finais de semana, também pode funcionar. Não tem problema nenhum, ok? Podem estabelecer aí também a designação dos candidatos, ou seja, pode estabelecer uma convenção, quer dizer, um acordo, a melhor maneira aí de criar, de escolher determinados candidatos aí na participação de determinadas situações, para determinado ato, por exemplo. Então, uma pessoa pode sair candidato para prefeito, governador, naquela eleição, e se não ganhar, pode continuar sendo como se fosse um candidato único para as próximas eleições. Até isso pode se fazer, mas o fato é que a autonomia e a democracia partidária é muito ampla aos partidos políticos, e está expresso aí no artigo 1º, parágrafo 1º. Disciplina e fidelidade partidária. Ainda no artigo 1º diz o seguinte, que tem que ter um determinante estatutário. Todas as pessoas que participam, dessa agremiação política, né, deste partido político, tem que ter fidelidade partidária. Isso também está escrito no parágrafo 1º, no último enunciado, né, depois da preposição e, quer dizer, que significa proposição de ligação, tá? Ou seja, dentro do enunciado está dizendo a fidelidade partidária é essencial. Inclusive, o ato indisciplinar, né? O ato indisciplinar de algum filiado mais grave é justamente o de infidelidade partidária. Na lei dos partidos políticos está lá dito o que pode acontecer com aqueles que que não têm fidelidade partidária, né? Então, pode perder até
pode perder até se for uma pessoa que tem um mandato, pode perder até um mandato, se for o caso, né? Então, situação polêmica, está aqui um exemplo para vocês. Sistema de controle de partidos políticos, né? Então, os partidos políticos, ele tem um sistema de controle, tá? Ele tem um sistema de controle quantitativo e qualitativo. Tem o sistema quantitativo e qualitativo. Então, os partidos políticos deverão ter caráter nacional para a existência de um partido, para a existência de um partido político aqui no Brasil. Já falamos isso com vocês, né? Então, a Constituição não coloca em seu texto um controle quantitativo de partidos, mas poderá existir uma lei que o defina, tá bom? Então, aqui nós temos a questão dos partidos políticos é que todos, sem exceção, têm que ter um caráter nacional. Mas nós somos um sistema pluripartidário. O sistema pluripartidário aqui no Brasil não delimita um número específico de partidos políticos. Por isso que todo dia vai criando um partido político, né? Então, hoje nós temos 33, 33 ou 35, se eu não me engano, que estão na ativas e registrados aí no Tribunal Superior. Então, nós não temos um número definido, pode ter quantos forem, mas se hoje fosse criada uma lei para delimitar essa quantidade de partidos, em 40, por exemplo, isso não feria, em certa medida, o pluripartidarismo, tá? Porque nós teríamos uma quantidade já grande de partidos políticos. Mas aqui nós temos este sistema que é chamado de sistema de controle político partidário. E está expresso aqui no nosso artigo 17, que o pluripartidarismo significa isso daí. E o segundo ponto é o aspecto qualitativo, né? Que é a vedação da utilização dos partidos políticos de organização paramilitar, que significa repelir partidos nazistas, fascistas ou integralistas, né? Então, se vocês olharem na história recente do mundo ocidental, principalmente, né? No mundo ocidental, esses países, né? Esses países paramilitares, esses países que, desculpa, vários países ali como Itália e França, né? Eles lutaram para tomar o poder e eles tinham um objetivo claro: chegar e tomar o poder e aí exterminar aqueles que eram considerados párias na sociedade, como os judeus, ciganos, homossexuais. Então, eles têm uns objetivos muito claros, né? São estados separatistas, né? Como os estados integralistas. Aqui no Brasil, nós já tivemos partidos integralistas. No início do século, também, na época da República Velha, nós tivemos aí o estado de São Paulo tentando se separar do Brasil, né? Se separar do Brasil, violando aí a nossa federação. Então, hoje é proibido qualquer partido, tá? Qualquer partido com essas tendências ou com essas características aí, não devem existir. Qual o objetivo? O objetivo é resguardar o regime democrático, o pluripartidarismo e os direitos fundamentais que estão ali no artigo 17º. Não dá para existir partidos políticos, né, com essas bandeiras, pois os fascistas, os nazistas ou integralistas, né, todos eles têm essas bandeiras aí de tomar o poder. E esses daqui são partidos, tá? De extremas, esses daqui são partidos de extrema direita, ok?
São partidos de extremas direitas. Sistema de controle dos partidos políticos. Nós temos também aí um sistema financeiro e tem um sistema funcional. No artigo 17, aí, no 1 e o 2, diz o seguinte, né? Pro, cadê? Isso, no 1 e no 2, né? Caráter nacional e proibição de recebimentos de recursos de entidade ou governos estrangeiros ou de subordinação a estes, né? Ou de subordinação a estes. Vocês já imaginaram se vocês já imaginaram ah, se um partido político ele recebesse financiamento, dinheiro, né, para bancar um partido, dinheiro de um outro partido político aqui no Brasil, se os partidos políticos aqui no Brasil recebessem dinheiro de um partido político no exterior, por exemplo, partido político chinês, né, o Partido Comunista Chinês, ele financiasse o Partido Comunista Brasileiro, que beleza que fosse, né? Já pensou? O partido lá é muito rico, o Partido Comunista Chinês é único e é muito rico. Já pensou? Então, ele teria dinheiro para financiar aqui as pessoas que são ingressantes aqui no Brasil, que fazem parte de um partido político, né? Ia financiar a campanha deles. E aí eu pergunto, essas pessoas, elas iam defender os interesses do povo? Elas iam defender os interesses do povo ou os interesses do partido político lá no exterior que estariam recebendo dinheiro? Então, é complicado. Então, o legislador ele foi sábio, falou, opa, peraí, receber dinheiro de partidos políticos, de outros grupos, é proibido. Já pensou se um partido político recebesse dinheiro de um partido conservador nos Estados Unidos, né? De um partido republicano dos Estados Unidos e viesse aqui para o Brasil, quem é partido conservador aqui, né? O PSL, por exemplo, e financiassem as campanhas políticas dessas pessoas, então seria muito complicado. Logo, aqueles que fossem eleitos estavam aí levantando outras bandeiras, que não fosse realmente a bandeira da soberania popular. Então, é muito complicado. Então, o legislador ele proíbe recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiro, ou de subordinação a esse, né? Pense aí também pense em uma empresa multinacional. Vamos pensar, por exemplo, no Dr. Google, né? No Dr. Google, que ontem fez aniversário. Só 20 aninhos, né? O Google tem, né? Mais novo que muitos de nós que estamos aqui na sala de aula. Muitos de vocês, né? Muitos de vocês. Então, o Google surgiu, e o Google surgiu aí. E já pensou se o Google financia os nossos políticos? Ele ia ter a liberdade ampla, geral e restrita aqui para trabalhar a sua plataforma, que é muito boa. Mas já pensou o Google tendo esse controle da mídia aqui no país? Você já parou para pensar assim? E as outras empresas, né? E as outras empresas como a Internet Explorer, Mozilla. Então, no sistema político, no sistema dos partidos políticos, é complicadíssimo essa questão. Então, os partidos políticos não podem receber recursos financeiros de entidade ou governos estrangeiros ou subordinação desses aqui no Brasil, tá? Uma Coca-Cola, uma multinacional,
o patrimônio da Coca-Cola é maior que muitos governos. Imaginem aí vocês a Coca-Cola bancando partido político. Então, é proibido isso aqui no nosso país. Além do mais, no terceiro, diz o seguinte: os partidos políticos devem prestar contas à Justiça Federal, né? Devem prestar contas de sua administração à Justiça Federal, não, gente, Justiça Eleitoral, né? Como está escrito aí, né? Justiça Eleitoral. Eu me confundi aqui porque nós estamos discutindo aí a reforma eleitoral e os partidos políticos querem prestar contas, não à Justiça Eleitoral, mas querem prestar conta à Receita Federal. Isso traz algumas consequências, né? Mas, de acordo com o nosso sistema jurídico, artigo 17, parágrafo 3º, os partidos políticos, eles têm o direito, eles têm o dever de prestar contas à Justiça Federal, tá ok? Outro ponto, no parágrafo 3º, eles têm direito a fundo partidário, né? Eles têm um direito a fundo partidário. É um absurdo aqui no Brasil o valor que esses partidos políticos têm. Era de 1,7 bilhões, os partidos políticos né, colocaram juros, inflações e pediram aí um fundo partidário de 6 bilhões, aumentando em 330 bilhões, em 330% aí o fundo partidário, em 330% o aumento do fundo partidário. O presidente vetou, parece que caiu para 2 bilhões e meio ainda deste fundo partidário. Mas eles têm direito, no parágrafo 3º está colocado isso aqui. Outra coisa, eles têm direito aí, têm direito... o interessante disso aí, que, como está escrito aqui no slide, qual a finalidade disso daí, né? Evitar o abuso do poder econômico nos processos eleitorais, né? Evitar o abuso do poder econômico dentro dos processos eleitorais. Além do mais, tem direito às propagandas gratuitas, ao rádio e à televisão, nas formas da lei, tá bom? No seu aspecto funcional, no seu aspecto funcional, um partido político tem que estar funcionando, tem que estar de acordo com a própria lei, de uma maneira geral, tá? Tem que estar de acordo com a lei. Não pode, apesar de poder criar o seu estatuto, apesar de poder criar o seu regimento, como nós já falamos aqui, tem alguns pressupostos básicos na própria lei, na lei dos partidos políticos e no artigo 17, tem que seguir alguns princípios básicos. Seguir aquilo que está escrito no próprio direito eleitoral, ou seja, as leis do direito eleitoral, nas leis das eleições, tá? Nas leis dos partidos políticos, não podem fugir desses enunciados. É o que está escrito no inciso 4 aí, no inciso 4 do artigo 17º. Vejam o que está escrito aí. O funcionamento dos partidos políticos tem que estar relacionado, tem que estar literalmente de acordo com a lei, tá bom? Os partidos políticos não pagam impostos. Nenhum partido político paga imposto. Ele tem imunidade neste aspecto aí, tá? Não pagam impostos sobre o patrimônio e sobre os serviços políticos partidários, né? Tipo ISSQN, impostos relativos aos trabalhos. Isso está colocado no artigo 150 da nossa Constituição.
no artigo 150 da nossa Constituição, no inciso 6º, na linha 6, né? Das limitações do poder de tributar. Não se pode instituir impostos, né, sobre o patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive de suas fundações, né, de suas fundações, é uma fundação aí de um partido político aí, né, que levou um ex-presidente para cadeia, né, enfim, essa é a sua opinião, né? Patrimônio, renda ou serviço de partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos aos requisitos da lei. Então, não se pagam impostos, né? Personalidade jurídica, né? Personalidade jurídica é outra característica. Outra característica aí dos partidos políticos. Personalidade jurídica do direito privado, parágrafo 2º. Então, os partidos políticos, ele têm direitos e têm deveres garantidos aí dentro da forma da lei. Desde que para isso, então, eles tenham que estar registrado na forma da lei, junto ao cartório de registro de títulos e documentos, ok? Então, ele precisa estar registrado no cartório de títulos e de documentos, com a personalidade jurídica, e formalizado também o registro do seu estatuto no TSE, tá ok? E como nós falamos aí no início, partido político é uma associação de pessoas para fins políticos comuns e tem caráter permanente, ok? Fins de interesses políticos, tá? E caráter permanente. O que quer dizer isso? Que ele não pode ser extinto, que o governo que assumiu um poder, que um governo que assumiu um poder, é, só um instante, gente, peraí. Só um instantinho aqui, peraí. Só um instantinho que tá tocando aqui, eu vou desligar aqui. Bom dia. A encomenda? Beleza, já peguei. Obrigada, Marta. A encomenda. O rapaz já teve. Vai. Pronto. Vamos voltando para cá. Como nós falamos aí no início com vocês, né? Então, é, os partidos políticos, tá? Eles devem existir, é fundamental numa democracia, ok? E na sua atuação, eles devem pautar aí pela questão da separação dos poderes. Então, a função dos partidos políticos, ok? Respeitar a competência de cada um desses poderes, tanto o executivo, legislativo e judiciário. Tem que também respeitar o sistema eleitoral adotado pelo país. No caso nosso, é um sistema eleitoral misto, majoritário
e proporcional, dependendo das eleições que vão acontecendo aí sempre de 2 em 2 anos, né? Tem que observar essa questão da representação do sistema representativo, da própria representação política. Então, na prática, como está escrito aí no parágrafo 10º, no artigo 14º, né? Desculpa, no 14º, né? No parágrafo terceiro, tá? É, os partidos políticos, eles são intermediários, eles têm a função de ponte, né? Eles são intermediários e representam, ele, eles são intermediários à sociedade civil e à sociedade política. Então, os partidos políticos, ele tem também como finalidade levar aí o seu poder indicar as pessoas para representarem politicamente o povo dentro do sistema dentro do sistema brasileiro, né? E isso que é um ponto essencial, pois qualquer pessoa que mesmo querendo sair candidato e participar de maneira ativa e exercer os seus direitos políticos de maneira ativa, ele não pode fazer isso de espécie nenhuma por meio de candidaturas avulsas. Ele tem que estar registrado também junto com o partido político, ele tem que estar registrado no partido político e esse, por conseguinte, tem que estar registrado ao, ao Tribunal Superior Eleitoral, né? Então, os partidos políticos, tá? Os partidos políticos, eles são um instrumento pelo qual o povo governa. Os partidos políticos, eles têm como finalidade desenvolver diversos tipos de atividades, por exemplo, políticas públicas aí, né? Desenvolver projetos, políticas públicas voltadas para a população de uma maneira geral, inclusive a própria participação dos cidadãos nessas políticas públicas. Atuar como representantes da vontade popular e da opinião pública, instrumentalizar a ideia da política do povo e facilitar a coordenação dos órgãos políticos no Estado. Tá? Então, vejam bem, as características, e alguns de vocês estavam me perguntando, né, de uma das respostas, que não estavam compreendendo, de uma das respostas do trabalho aí, das características dos partidos políticos, né? Quais são as características do partido político aqui no Brasil? Ele tem que ter caráter nacional, ele não pode receber recursos financeiros externos de entidades ou de governos no exterior, né? Tem que prestar contas à Justiça Eleitoral e tem que funcionar o seu funcionamento de acordo com a lei, ok? Aquilo que nós resumimos, aquilo que nós falamos com vocês, ele tem que adquirir essa personalidade jurídica na forma da lei. Então, isso aqui de uma regra geral, esse slide aqui, ele dá uma noção boa para aquilo que poderá ser cobrado na prova de vocês. A prova de vocês vai até partidos políticos. Então, nós vimos da nacionalidade, que é o artigo 12 e 13, nós vimos os direitos políticos com vocês, que é o artigo 14, 15 e 16. Nesses artigos também, nós temos aí da elegibilidade e inegibilidade, né, das pessoas, das regras básicas, e no artigo 17º, nós temos aí dos partidos políticos. É isso que irá cair na nossa prova,
para a semana que vem. Ok? Deixa eu ver o que pode. Deixa eu ver qual que é. Coisas mais relevantes aqui. Que pode cair na nossa prova. Nosso material. Hum. Eu acho que é isso mesmo, né? Pois não, Ludmila? Professor, meu celular tá doido. Está travando? Não tem importância, não. Ok, não tem importância, Professor, não. eu queria perguntar para o senhor Gente, então é o sobre o prazo da seguinte: atividade até. o prazo da atividade, o prazo da atividade é até o dia 3, né? Aqui. Vamos lá ver que dia que está marcado. Olha aqui. Aqui na nossa sala de aula. O prazo da atividade, dia 3 de outubro. Tá no domingo, meia-noite. Ok? Essa é a data. E aí tem gente, eu já recebi de alguns de vocês, estou recebendo, tem gente que fez sozinho, mas pode fazer até com um grupo de 3 pessoas, tá bom? É porque na semana de prova nós não vamos, o colegiado não ficou definido que não vai, nós não devemos passar trabalho para vocês ou exigir nenhum tipo de trabalho, tá bom? Então, gente, tem alguns minutos ainda para nós para a nossa aula terminar, mas eu vou resolver e responder algumas dúvidas com respeito ao trabalho, mas eu vou fazer isso no particular, né? Então, quem tiver dúvidas, estou online aqui e vou tirar alguns, poderei esclarecer alguma coisa para vocês, né? Então, estarei fazendo isso online, dentro do horário nosso aqui notificado, tá bom? Então, nós vamos encerrar a nossa aula por aqui hoje, haja visto que nossa disciplina acabou. E reforçando, se vocês tiverem algum problema, basta ir no Moodle e assistir as nossas aulas, tá bom? Assistir as nossas aulas, lá tem a recapitulação de estudo. Vou fazer chamada sim, de novo. Vou fazer chamada agora, tá, Débora? Pode falar, Débora, ou Ludmila. Pode falar. Professor, sobre a atividade, ela pode ser digitada, né? Não vai valer menos ponto, não. Não, pode ser digitada. As outras que vão ser para a segunda VA, elas têm que ser manuscritas, tá bom? Pode fazer, ok? Justamente porque muita gente chegou agora, semana passada, né? E o professor Marcelo pediu para ter uma certa flexibilidade nisso daí, tá bom? Então, nós ficamos por aqui. Amanda, Andressa, Débora Silva, Jaqueline. Pessoal, terceiro período. Do mesmo jeito, eu vou fazer com a outra aula depois do intervalo, tá bom? De projeto integrador. Andressa, Débora, Jaqueline, Yasmin, Fabiane, Fernando, Ilza, Jaqueline, Jéssica, Joabe, Josué, Larissa,
Luan, Ludmila, Marcela, Maria Antônia, Matheus, Nádia, Natan, Rafaela, Sabrina, Charles, Suzane, Wanderson, Iago, Yasmin Peixoto. Viu, Yasmin? Você que é representante, então nós vamos fazer desse jeito com o projeto integrador, tá? Ok? Então, beleza, gente. Então, nós vamos encerrar por aqui a nossa aula de hoje. Estou online aqui, tirando alguma dúvida, porventura, no, da atividade que está passada para vocês. Ok? Então, muito obrigado e também boa prova para vocês semana que vem. Ok? Até mais.